Há uma iniciativa para combater os abusos da extrema-direita com as Big Techs na rede. Que iniciativa é essa? Eu vou perguntar aqui pro Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pois é, Sophie. Pedro, me diga aí, que iniciativa é essa? Então, Sophie, é uma iniciativa que está passando meio desapercebida, assim, eu estou trazendo para o Meteoro de propósito. O pessoal não lembra muito bem, mas nem sempre as Big Techs foi esse casamento com a extrema-direita, como a gente viu naquele evento em Fortaleza, ou mesmo a eleição do Trump, e depois a eleição do Bolsonaro. Houve um tempo, assim, parece que a gente está falando de coisa de 40 anos atrás, né? Mas foi anos 2000. Que existia uma militância forte no Brasil pelo software livre, existia uma militância forte para a gente criar os nossos próprios programas, eventualmente, às vezes, até criar um computador brasileiro, algumas ideias aí que foram surgindo, mas elas foram se perdendo no caminho porque a gente está enfrentando o quê, né, gente? O colonialismo dos dados, né? A gente tem as big techs cada vez mais avançando no nosso território. O Brasil tem um comportamento que pode ser governo Lula ou pode ser qualquer outro governo. A gente é o quintal dos Estados Unidos, então eles vêm para cá e fazem o que querem. E surgiu uma iniciativa que, assim, tá muito tímida ainda, mas o meu amigo Reinaldo Aragon, a Sara Góes e alguns comunicadores de esquerda ouviram um chamado do Luiz Nassif do jornal GGN e estão organizando em Brasília um evento que vai reunir novamente a comunidade de software livre. Então, o Reinaldo escreveu esse texto aqui no GGN, que eu acho que é legal trazer para vocês. É um texto um pouco longo, mas eu não vou ler ele inteiro, só vou ler algumas partes, né? A tribo está em pé, está de pé, soberania já, por Reinaldo Aragão e o Iraporã, que aliás também é outro militante dos povos originários. Nos dias 8 e 9 de julho, em Brasília, começa a construção de trincheiras da soberania digital contra a ofensiva da extrema-direita. O que escrevem eles? Em resposta a um chamado de Luiz Nassif, o movimento software livre, coletivos de cyberativismo, academia, sindicatos e mídia progressista se levantam. Nos dias 8 e 9 de julho, em Brasília, começa a construção das trincheiras da soberania digital contra a ofensiva da extrema-direita e a captura das instituições pelas big techs. Como uma voz como a de Luiz Nassif ecoa no deserto da informação sequestrada, não há como fingir que não ouvimos. Seu artigo recente, a hora de convocar a tribo do software livre, não foi apenas uma coluna, foi um gesto de reencontro com um Brasil que ainda insiste em resistir. Um Brasil que acredita que a tecnologia pode ser uma ferramenta de emancipação coletiva e não um instrumento de dominação algorítmica. O movimento do software livre, como tantas outras redes vivas da sociedade brasileira, recebeu esse chamado com emoção e urgência, porque não se tratava apenas de uma nostalgia, tratava-se de uma memória ativa. E memória ativa em tempos de guerra híbrida é trincheira, é código e é povo. A chama que parecia dispersa reacendeu, não foi por acaso. Ao longo dos últimos anos, mesmo nas sombras, mesmo nos subterrâneos do algoritmo, a tribo nunca deixou de existir. Resistimos nas margens da política institucional, nas linhas de código escritas em silêncio, nos servidores mantidos à unha, nas oficinas comunitárias, nas redes federadas, nas universidades públicas, nos becos do país real. E agora, convocados pela urgência do tempo e pela lucidez do chamado, decidimos romper o silêncio. Nos dias 8 e 9 de julho de 2025, em Brasília, realizaremos o Encontro Nacional Soberania Já, uma aliança inédita entre o movimento software livre, coletivos de cyberativismo e hackerativismo, universidades públicas, sindicatos, movimentos sociais, desenvolvedores autônomos, comunicadores populares, frentes progressistas que ainda acreditam no papel histórico da soberania digital como fundamento da democracia. Por que esse movimento está acontecendo, gente? Porque a gente teve o evento em Fortaleza, apoiado pela Alphabet, pela Meta. A Alphabet, para quem não sabe, é a empresa dona do Google. E aí ficou todo mundo estarrecido com essa situação. E eu noticiei isso porque eu acompanhei a coletiva de imprensa da presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, que o Partido dos Trabalhadores recebeu o mesmo convite, pelo menos da Meta, dona do Facebook, para fazer uma oficina voltada para militância política, e o PT teria recusado. Esse coletivo, que está mais ligado à galera do software livre, eles defendem que a gente não deve
ter nenhum contato com as big techs. A questão é reunir realmente as pessoas e os especialistas que estão trabalhando outras lógicas de desenvolvimento de software. E aí, Sofia, esse texto está muito bem escrito, eu concordo com o Reinaldo em grande parte dele. Eu diria que a gente tem que ser um pouco mais malandro. Tem que ter um evento de Big Tech, tem que ter a galera do software livre também agindo, sabe? Eu não acho que uma coisa não exclui a outra. Acho que são bichos Concordo. diferentes, mas a gente Concordo. não pode ser bobo nesse aspecto, entendeu? Nem que você não vá usar as ferramentas da Big Tech. Você, no mínimo, tem que saber como elas funcionam para poder lidar com o fato de que o seu adversário político vai usá-las. Exato. E é uma coisa que, assim, gente, essa crítica que o Reinaldo reúne aqui, aí tem os comunicadores que ele convoca, o pessoal dos sites lá, 247, Fórum, o canal do Jones Manuel agora, que é Farol Brasil, aí ele fala assim, precisamos de jornalistas como você, Leandro Fortes, Márcia Tiburi, Florestan Fernandes Júnior, Sinara Menezes, Kiko Nogueira, Driade Aguiar, Jamil Chad, Hildegar Angel, Chico Pinheiro, Saragóis, Altamiro Borges, Natália Viana, Breno Altman, Amanda Aldi, Rodrigo Viana e tantos outros que enfrentaram o tempo da mentira organizada com dignidade e compromisso com o país. Pedimos ajuda porque construir trincheiras não se faz apenas com código, mas com comunicação, narrativa e consciência coletiva. Sem a presença ativa do jornalismo progressista, o ataque à democracia será completo. O evento ainda não tem endereço, acho que os detalhes vão ser divulgados nos próximos dias, mas tem essa convocatória inicial, que está sendo encabeçada pelo Nassif. E eu quero lembrar que essa crítica que o Reinaldo tá fazendo, gente, que a gente tá fazendo agora nas Big Techs, um cara que trabalhou muito próximo do PT e participou de um TAD há 11 anos atrás, chamado Sérgio Amadeu, falou todas essas mesmas coisas, e foi tipo 11 anos atrás. E eu queria resgatar esse discurso dele, porque é muito importante pra gente entender que as Big Techs já eram ruins naquela época, gente. É que a gente era diferente. E aí é importante a gente lembrar o que significa você não ter a sua própria rede social, você não pode não ter o seu próprio buscador e entregar de bandeja os seus dados privados para essas empresas imperialistas. Vamos lá. O lado, vamos dizer assim, prazeroso dessas tecnologias. O problema é que essas tecnologias, elas criam, na verdade, uma lógica social e ela reorganiza as sociedades em torno do seu uso, principalmente tecnologias da informação e comunicação. Você pega um país desigual como o Brasil, um país de distâncias socioeconômicas gigantescas, mas você veja o que já acontece. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet mostra que nós já temos 55% dos brasileiros com mais de 10 anos já acessam a internet. A internet faz parte de um conjunto de pessoas. E repare uma coisa, dos que acessam a internet, por favor, observem aqui, 73% dos brasileiros que acessam a internet, eles participam de sites de relacionamento. Isso é uma coisa muito engraçada, ele fala, né, é 2014, ele fala sites de relacionamento, parece que ele tá falando do Tinder, não, ele tá falando do Facebook. O que significa? 73% dos brasileiros conectados têm perfis em redes sociais, redes de relacionamento social, cuja maior é o Facebook no Brasil. As pessoas discutem questões públicas e privadas numa plataforma privada que é o Facebook. O Facebook é uma das redes sociais que estão presentes não só no Brasil, mas em todo o mundo, fazem parte do cotidiano. E na Primavera Árabe foi anunciado que as manifestações primeiras chamadas na Praça Tahrir não foram chamadas simplesmente por grandes estruturas, por instituições, foram chamadas por cidadãos comuns utilizando essa plataforma, o Facebook. É dito também que as manifestações de junho no Brasil foram também convocadas utilizando o Facebook. Ou seja, as redes sociais são utilizadas para chamar elementos importantes, articular causas importantes. Mas veja uma coisa, as redes sociais, elas são tecnologias, mas elas não são só tecnologias que nos beneficiam. Eu queria chamar a atenção de vocês que também é equivocado considerar
as tecnologias da informação como tecnologias somente da vigilância. Tecnologias da vigilância, cuja imagem menor é uma câmera, elas embutem o medo no vigiado. Elas trabalham com a ideia do medo da punição. Por isso, quando uma câmera é apontada a você, você tem um certo cuidado no seu comportamento. Por quê? Porque você sabe que você está sendo observado e não necessariamente sabe quem é o observador. Hoje, as tecnologias de vigilância, elas estão presentes, como os drones que vigiam fronteiras, impedindo que existam fluxos migratórios, perseguindo pessoas pobres que querem adentrar a determinados países. Os drones utilizam tecnologias da informação, utilizam tecnologias de vigilância. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para as tecnologias de controle, que são as tecnologias que são aquelas que nós utilizamos na internet e na rede social. Elas não nos embutem o medo, elas nos trazem prazer, nos trazem satisfação, elas nos permitem fazer muitas coisas com o seu uso. E isso é uma coisa importante, Sofia. As tecnologias das Big Techs, elas dão essa ilusão. O botão like, acho que talvez tenha sido a invenção mais perversa do Zuckerberg, né? Porque basicamente você comenta sem comentar as coisas. Você indica para o algoritmo quais são as suas preferências e ele faz uma conta para encaixar você nas bolhas. Só que o resultado final, quando as Big Techs precisam exercer o poder político, elas deixam de ser esse mecanismo do prazer, esse mecanismo da dopamina, e elas voltam a ser a câmera. Você percebe que você é vigiado quando você tem os seus dados usados de uma maneira mais conscientemente autoritária. E é o que está acontecendo agora. Em algum momento isso acontecer, gente, porque essas redes, inclusive, elas entraram em operação dando prejuízo no começo. Agora que eles querem ter lucro, o primeiro a ser prejudicado é quem entregou os dados. Aí a gente entra naquele conceito da merdificação do Doctorow, né? Que ele fala que toda plataforma de internet, toda plataforma digital, ela começa sendo boa para o usuário, né, e para o prestador de serviço, pensando num Uber, ou para o vendedor, numa Amazon, sei lá. Daí, isso na primeira fase. Daí, na segunda fase, ela continua sendo boa para o prestador de serviço, para o anunciante, no caso do Facebook, do Instagram, mas já não fica mais tão boa assim para o usuário. Mas aí, a essa altura, o usuário já ficou dependente daquela plataforma, já seja dependente no sentido literal de que precisa daquilo para alguma coisa, seja dependente no sentido até de viciado mesmo. Uhum. E daí depois você passa para um terceiro momento em que tanto para o prestador de serviço, para o vendedor, para o anunciante, quanto para o usuário, aquela plataforma tá uma porcaria. Quem que ganha? A própria plataforma. E esse seria o ciclo natural de todas essas plataformas digitais. Daí eu fico pensando, por exemplo, o pessoal que elogia bastante como tá legal, sei lá, o Blue Sky. Por quanto tempo? Sim. E até onde o Blue Sky também não atende um nicho, porque, obviamente, você, progressista, além de você ter a sua militância política, você também é mercado. Uhum. E um mercado lucrativo, tá? Não se menospreze assim, não é só a extrema-direita que dá dinheiro. Exato. A gente pode dar menos dinheiro que eles, mas também dá. Dá, não. Unitariamente tá ali, é grana. Então, não sejam fã de CEO, tá, gente? Esse é o resumo. O Sérgio Amadeu lá atrás, ele era encarado, o Sérgio Amadeu foi conselheiro do Comitê Gestor da Internet. Tinha os caras mais de direita do conselho diziam que ele era louquinho do software livre. Ele tava certo, tá? Tava. E aí a gente pode falar também sobre o papel do governo nisso. Sim, eu vou criticar os governos Lula. Que acabou deixando um pouco de lado. Houve um momento lá no começo dos anos 2000 em que o governo tinha essa coisa de incentivar o desenvolvimento e o uso de software livre dentro do serviço público. Você não via Windows em computador
no serviço público. Eu estou falando sério. Você não via. Eu cheguei a pegar isso no meu comecinho de faculdade. E isso foi se perdendo e foram fazendo, inclusive, alguns tipos de. Os governos começaram a fazer alguns tipos de parcerias que são terríveis. Vou dar um exemplo aqui, daí eu tô falando de um governo estadual, não tô falando de um governo federal, do que a USP fez, por exemplo, que fez um acordo, se eu não me engano, com a Dropbox, para que todos os estudantes ganhassem acesso tantos gigas para o resto da vida do Dropbox, etc., que você só entrando com o seu número USP você conseguia pegar isso. Não foi para o resto da vida, chegou um momento que eles desfizeram esse acordo. Claro. E eles ficaram com todos os dados. Você acha? Você consegue imaginar? Você tá colocando na mão de os dados da maior universidade da América Latina, inclusive dados de pesquisas que ainda estão sendo desenvolvidas, que não foram publicadas, tudo sendo colocado na mão de empresas estrangeiras privadas? O que poderia dar errado, gente? Pelo amor, né? E você vê esse tipo de acordo sendo feito pelos governos o tempo todo. Então, voltar à ideia do software livre é essencial na gestão pública, sabe? Não dá para pensar em um Estado dependente de empresas privadas estrangeiras. Eu acho que o desenvolvimento de qualquer soberania brasileira ela passa pelo software livre, não tem jeito. Até o momento. E aí eu não estou defendendo necessariamente software proprietário, tá, Sofia? Mas uma evolução natural do mercado. Enquanto a gente não tiver propriedades próprias, o software livre é o caminho, inclusive, para criar qualquer base. Não tem jeito. Você vai ficar o quê? Vai ficar dependendo. Porque o que acontece? O governo estadual que você falou foi na USP, né? Do Dropbox. Foi na USP. É por causa da parceria do governo federal com a Microsoft. Vai caindo, entendeu? É um efeito cascata, assim. Inclusive, o governo Lula renovou agora uma parceria nova com a Microsoft. Ou seja, ele anuncia um plano nacional de inteligência artificial e faz essa parceria no paralelo. Tipo, o governo não deveria estar fazendo isso. A esquerda, enquanto militância política, sim, ela tem que conversar com todo mundo, mesmo porque é um campo político ali que não tem poder de governo. Agora, o governo tem que fazer uma opção em algum momento. Ou ele vai ter soberania ou ele vai ter entreguismo, não tem jeito. São bichos diferentes. Então os governos, e aí todos, inclusive do Bolsonaro, do Temer, todos eles fazem uma opção no setor de tecnologia pelo entreguismo. Uhum. Não tem soberania. Não tem soberania, até porque tem uma correlação com os problemas que a gente tem no nosso sistema educacional, que é justamente as universidades perdendo cada vez mais relevância. Sim, sim. E isso aí é óbvio que você não vai obter essa soberania de uma hora para outra. Isso é um programa a longo prazo. Mas é um programa que em algum momento tem que começar, sabe? Você dizer, a curto prazo não consegue fazer? Óbvio que a curto prazo não consegue fazer. Mas começa. Talvez o combate com a extrema-direita seja um ponto zero interessante. Exato. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui antes que a gente comece a entrar no modo depressão do corte. Terminamos um momento bom. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.